Era uma terça-feira chuvosa de inverno em Porto Alegre quando Eduardo Ferreira entrou no shopping com sua filha Letícia de 10 anos. Eu tinha 19 anos naquele tempo, e apesar da pouca idade, já conhecia bem o peso da saudade. Minha mãe havia falecido quando eu tinha apenas 12 anos, deixando um vazio que parecia impossível de preencher. Desde então, minha vida inteira girava ao redor do meu pai. Ele não era perfeito, mas sempre esteve presente quando eu precisei. Tínhamos nossas tradições especiais, cafés da manhã demorados nos domingos, conversas antes de dormir, e aquele silêncio gostoso que só existe entre pessoas que se entendem sem precisar falar nada. Nossa casa, grande demais para apenas 2 pessoas, guardava em cada cantinho um pedaço da nossa história. A sala onde assistíamos filmes juntos, a cozinha que sempre cheirava café fresco pela manhã, e o corredor cheio de fotos da família que eu tinha ajudado a pendurar anos atrás. Letícia corria pelos corredores do shopping como se fosse seu parque particular, carregando uma sacola de doces como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Foi então que Eduardo percebeu algo estranho. A funcionária da loja de roupas, uma mulher de aproximadamente 29 anos, tremia tanto que mal conseguia passar as peças pelo leitor. Suas mãos se moviam de forma nervosa, e sua respiração parecia ofegante. "A senhora está bem?", perguntou Eduardo com delicadeza, observando que o crachá a identificava como Fernanda Silva. "Sim, senhor, só estou um pouco cansada", respondeu ela com um sorriso forçado, tentando disfarçar o nervosismo. Eduardo não se convenceu. Havia alguma coisa naquela moça que denunciava medo, não apenas cansaço. Como empresário experiente, ele tinha aprendido a ler pessoas ao longo dos anos. Construiu seu negócio observando detalhes que outros ignoravam, e naquele momento, todos os seus instintos gritavam que algo estava muito errado. Fernanda olhava constantemente em direção à sala da gerência, uma pequena sala com paredes de vidro no fundo da loja. Seus olhos refletiam uma ansiedade profunda que ela não conseguia esconder completamente. "Tem certeza? Parece que algo está incomodando a senhora", insistiu Eduardo suavemente. "Papai, ela está com frio. Posso emprestar minha blusa?", ofereceu Letícia com a inocência típica da idade. "Não precisa, querida, estou bem agasalhada", disse Fernanda, e pela primeira vez, seu sorriso pareceu genuíno ao se dirigir à menina. Eduardo pagou as compras, mas algo no seu íntimo não o deixava partir. Todos os seus instintos diziam que aquela jovem estava em apuros. Quando se dirigia à saída, viu o gerente da loja se aproximar de Fernanda e falar algo em tom áspero. A reação dela foi imediata. Enrijeceu o corpo e baixou a cabeça. Eduardo conhecia aquela linguagem corporal. Era de alguém que estava sendo intimidado sistematicamente. "Letícia, vou te deixar com a vovó por algumas horas." "Está bem? Papai precisa resolver uma coisa importante", disse Eduardo. "Pode ligar para sua prima se quiser." "É sobre aquela moça da loja, não é, pai?" "Ela parecia triste", comentou Letícia, com aquela percepção aguçada que as crianças têm. "É, filha. Às vezes os adultos passam por problemas e precisam de ajuda, mesmo quando não conseguem pedir." 1 hora depois, Eduardo retornou ao shopping. O movimento havia diminuído ainda mais, e Fernanda continuava em seu posto, tentando manter a aparência profissional diante dos poucos clientes que restavam. Eduardo esperou até que não houvesse ninguém na fila e se aproximou novamente. "Fernanda", começou a falar com voz suave mas firme, "podemos conversar um momento?" Ela olhou nervosa ao redor. "Senhor, eu realmente não posso conversar durante o trabalho. O Dr. Henrique não gosta quando paramos para." "É exatamente sobre isso que quero conversar. Se há algo errado, você pode me contar. Sou pai e sei reconhecer quando alguém está sofrendo." Os olhos de Fernanda se encheram de lágrimas que ela lutou para conter. Havia algo na postura de Eduardo, na sinceridade de sua voz, que a fez sentir que talvez alguém realmente se importasse. Ela o fitou por um longo momento antes de sussurrar: "O Dr. Henrique, o gerente, ele não me deixa em paz." "Como assim?" "Faz comentários sobre minha aparência, fica muito perto quando fala comigo. Às vezes me toca sem necessidade. Quando tentei manter distância, ele cortou minhas horas de trabalho. Preciso deste emprego, senhor. Estou atrasada com o aluguel e não posso me dar ao luxo de perdê-lo." Eduardo sentiu uma mistura de raiva e compaixão.
Reconhecia aquela situação porque já havia passado por momentos de desespero financeiro quando mais jovem. A diferença era que ele nunca havia enfrentado predadores se aproveitando de sua vulnerabilidade. A coragem daquela jovem em contar sua história o impressionou profundamente. Há quanto tempo isso acontece? 7 meses, respondeu ela, com voz quase inaudível. Senhor, por favor, não diga nada. Vai piorar tudo para mim. Eduardo a olhou nos olhos. Fernanda, você não precisa suportar isso sozinha. Há maneiras legais de resolver esta situação. Posso perguntar por que o senhor quer me ajudar? Nem me conhece. Porque sou pai da Letícia. E todos os dias me pergunto como vou ensinar a ela que o mundo pode ser um lugar melhor. Quando vi você tremendo ali, pensei, se eu não fizer nada, que exemplo estou dando para minha filha? Ela precisa crescer sabendo que existem pessoas dispostas a fazer o que é certo. Fernanda ficou tocada pela sinceridade das palavras dele. Mas e se ninguém acreditar em mim? Então teremos que lidar comigo também. Homens como ele continuam fazendo isso porque as pessoas ficam caladas. Após uma longa pausa, ela concordou. Eduardo a acompanhou à sala de descanso, onde ligou para o Departamento de Recursos Humanos da rede. Com a voz trêmula mas determinada, ela relatou tudo: o assédio constante, os comentários inadequados, as retaliações quando tentava se defender. O funcionário de recursos humanos prometeu uma investigação imediata e garantiu que Fernanda não precisaria trabalhar diretamente com o gerente até que o caso fosse resolvido. Quando saíram da sala, o gerente Henrique os aguardava com cara de poucos amigos. O que está acontecendo aqui? Fernanda, você deveria estar em seu posto. Fernanda respirou fundo. O que está acontecendo é que eu o denunciei. Você não pode fazer isso. Não tem provas de nada. Foi então que Eduardo deu um passo à frente. Na verdade, ela pode sim. E agora vocês vão saber quem eu sou. Eduardo tirou uma carteira do bolso e mostrou um cartão. Eduardo Ferreira, proprietário da rede de shopping Sul Plaza. E você está demitido. O rosto de Henrique empalideceu instantaneamente. Senhor Ferreira, eu não sabia. Claro que não sabia. Por isso faço essas visitas sem me identificar, para ver como meus funcionários tratam uns aos outros. Fernanda ficou boquiaberta. O senhor é o dono? Sim, e Fernanda, se ainda quer trabalhar comigo, assume a gerência desta loja a partir de segunda-feira, com um salário 3 vezes maior. 3 meses depois, Fernanda havia transformado completamente o ambiente de trabalho da loja. As vendas aumentaram, os funcionários estavam mais motivados, e ela se revelou uma líder natural. Eduardo observava como ela tratava cada funcionário com respeito. Implementava melhorias que ele mesmo não havia pensado e criava um ambiente onde todos se sentiam valorizados. Eduardo passou a visitar a loja com mais frequência, sempre acompanhado de Letícia, que adorava conversar com a tia Fernanda. Durante essas visitas, Eduardo e Fernanda desenvolveram uma amizade que gradualmente se transformou em algo mais profundo. Conversavam sobre gestão, sobre a vida, sobre os desafios de criar Letícia sozinho. Fernanda demonstrava uma sabedoria que impressionava Eduardo, enquanto ele se inspirava com sua determinação e integridade. Foi por isso que, quando meu pai me contou que estava se apaixonando de novo, senti o chão mudar de lugar. Ele parecia animado, quase rejuvenescido, e falava dela como se fosse um milagre que tivesse caído do céu. O nome dela era Helena. Tinha pouco mais de 30 anos, cabelos lisos e escuros, sempre impecavelmente arrumada, e uma voz doce que, na primeira impressão, me fez pensar que ela realmente gostava de mim. No início, achei que fosse apenas mais um relacionamento passageiro do meu pai, mas me enganei. Em menos de 6 meses, ela já estava se mudando para nossa casa. Lembro da primeira manhã com ela morando ali. O cheiro de café ainda estava no ar, mas junto vinha um perfume caro e marcante, que se espalhava pela cozinha. Ela estava sentada à mesa, elegante até para tomar café, e o jeito como falava com meu pai parecia ensaiado. Voz baixa, gestos delicados. A dinâmica da casa mudou rápido. Meu pai passou a passar mais tempo com ela do que comigo, o que era natural, eu supunha. Mas havia algo, um detalhe quase imperceptível, que me deixava desconfortável.
Não sei se era a forma como ela me olhava quando pensava que eu não estava reparando, ou o fato de que, aos poucos, minhas pequenas rotinas começaram a ser corrigidas. O sofá onde eu gostava de estudar agora precisava ser mantido arrumado. Os quadros que minha mãe e eu tínhamos escolhido começaram a desaparecer das paredes, substituídos por fotografias que eu nunca tinha visto. Eu tentava me adaptar, dizendo a mim mesma que era normal, que qualquer mudança traria ajustes. Afinal, meu pai parecia feliz, e eu não queria ser motivo de brigas ou desgostos. Mas no fundo, havia uma sensação incômoda, como se aquela casa, minha casa, já não me pertencesse completamente. Helena continuava sorrindo para mim, mas havia algo por trás daquele sorriso, algo que naquele momento eu ainda não conseguia nomear, mas que com o tempo aprenderia a reconhecer muito bem. Era uma tarde comum de sábado. Eu estava no meu quarto, revisando anotações para uma prova importante, quando me lembrei de um detalhe que precisava comentar com Helena. Ela tinha me pedido no dia anterior para confirmar um horário de entrega de um móvel novo que tinham comprado para a sala. Eu tinha falado com a loja de manhã e recebido a confirmação. Não queria esquecer de avisar, então decidi falar com ela naquele momento. Subi as escadas rapidamente, sem pensar muito. O quarto que antes era só do meu pai agora era dos dois, e normalmente eu batia antes de entrar. Mas naquele momento, com a cabeça cheia de preocupações e a pressa de voltar aos estudos, não bati. Girei a maçaneta e empurrei a porta. O que vi me paralisou. Meu pai e Helena estavam juntos na cama, ainda vestidos, mas claramente iniciando algo mais íntimo. Ele a abraçava de forma apaixonada, e ela, com olhos semicerrados, retribuía o carinho. O quarto estava com as cortinas semiabertas, deixando entrar uma luz suave, e aquele momento que deveria ser privado foi invadido pela minha presença abrupta. Senti o rosto queimar instantaneamente. O coração disparou, e por um segundo não consegui respirar. Meu pai se afastou, mais surpreso do que bravo. Mas o que me marcou mesmo foi o olhar de Helena. Ela se afastou dele rapidamente, arrumando o cabelo, mas os olhos me atravessaram como lâminas afiadas. Não era apenas constrangimento, era irritação, como se eu tivesse cometido um crime imperdoável. Sem dizer nada, dei um passo para trás, quase tropeçando, murmurei algo como desculpa e saí apressada, sentindo as pernas bambas. Corri até meu quarto, fechei a porta e me encostei nela, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Meu coração ainda batia descompassado, e a imagem dos dois na cama parecia grudada na minha mente. Não foi apenas o flagrante que me incomodou, foi a sensação de ter cruzado uma linha invisível, de ter provocado uma ruptura que não poderia ser reparada. Eu sabia que aquilo não era algo grave de verdade. Afinal, eram marido e mulher, e tinham direito à intimidade. Mas percebi que, para Helena, minha entrada sem bater tinha sido mais do que uma simples falta de educação. O resto do dia foi estranho. Evitei sair do quarto até a hora do jantar. Quando finalmente desci, eles já estavam sentados à mesa. Meu pai agiu como se nada tivesse acontecido, mas Helena manteve um silêncio calculado, evitando me olhar nos olhos. Quando tentava puxar assunto, ela respondia de forma curta, e percebi que havia uma tensão no ar que não existia antes. Nos dias seguintes, o clima piorou. O sorriso que ela costumava me dirigir, mesmo que falso, desapareceu. Comecei a notar pequenos gestos. Ela se levantava da sala quando eu entrava, cochichava com meu pai quando achava que eu não estava por perto. Havia algo no olhar dela, uma mistura de desprezo e raiva, como se eu tivesse cometido uma ofensa pessoal e imperdoável. Foi nesse momento que entendi. Aquele instante, aquela porta aberta, tinha marcado o início de algo novo, algo sombrio. Não era apenas constrangimento passageiro, era o nascimento de um ressentimento profundo, e eu, mesmo sem querer, tinha acabado de me tornar sua inimiga. Depois daquele dia no quarto, a mudança no comportamento de Helena não demorou a se mostrar. Não foi algo explosivo ou direto. Ela nunca me enfrentou de forma aberta, pelo menos no início. Era um ódio silencioso, trabalhando nos detalhes, não só no olhar, mas em palavras que carregavam um veneno disfarçado de gentileza. Quando estávamos sozinhas, o sorriso dela desaparecia. No lugar, surgia um olhar de desprezo, como se eu fosse um peso que ela tivesse que tolerar. Às vezes, enquanto lavava a louça ou arrumava a mesa, deixava escapar comentários passivo-agressivos. Algumas pessoas não sabem respeitar a privacidade dos outros.
Claro, educação a gente aprende em casa, né? Era impossível não entender a indireta, mas ela sempre dizia de um jeito que tornava difícil acusá-la de algo na frente do meu pai. Logo percebi que ela estava plantando pequenas sementes de desconfiança nele. Coisas banais, mas que, repetidas, criavam um efeito. Uma blusa que supostamente tinha sumido, um recado que ela dizia ter dado e que segundo ela eu tinha esquecido de passar, ou até insinuações de que eu não estava me dedicando aos estudos como devia. Quando meu pai me perguntava sobre essas coisas, eu sempre respondia de forma suave, mas ele começou a perceber que algo estava mudando. O calor e a confiança de antes começaram a esfriar. A hostilidade de Helena se tornava ainda mais evidente na presença de outras pessoas. Quando recebíamos visitas, amigas dela ou parentes distantes, ela me diminuía de forma sutil, como quem conta uma história engraçada. Eu estava deitada na cama, encarando o teto, quando ouvi batidas leves na porta. Era meu irmão Marcos. Ele era 3 anos mais velho que eu, filho de um relacionamento anterior do meu pai, e morava conosco desde que voltou da faculdade. Estava de passagem pela cidade para resolver assuntos de trabalho e ficaria alguns dias, mas sua presença foi como ar fresco na minha vida sufocante. Ele entrou e sentou numa cadeira perto da minha cama. Está acontecendo alguma coisa, não está? Perguntou direto. Como sempre fazia, tentei negar, mas acabei contando tudo, desde o dia da porta aberta até a história do colar roubado. Enquanto eu falava, vi a expressão dele mudar de curiosidade para indignação. Ela está fazendo bullying com você, e o pior é que o pai está caindo direitinho nisso, disse Marcos. Sempre tive bom olho para mentiras, e não vou demorar para te ajudar. Mas não com conselhos ou consolo. Eu quero provas. Se ela está armando essas coisas, a gente precisa pegar ela no flagra. Sem provas, o pai nunca vai acreditar na gente. Nos dias seguintes, Marcos passou a observar Helena discretamente. Enquanto meu pai estava no trabalho, ele fingia estar no quarto, mas ficava no corredor ou na cozinha, atento a qualquer movimento suspeito. E não demorou para encontrar algo. Na primeira manhã de investigação, ele me contou que viu Helena mexendo nas minhas gavetas enquanto eu estava no banheiro. Não tocou em nada naquele momento, mas foi um sinal do que ela estava fazendo. Na segunda vez, ele foi mais esperto. Colocou o celular gravando, escondido entre alguns livros da estante do corredor. As imagens mostravam claramente Helena entrando no meu quarto, vasculhando minhas coisas e guardando algo na bolsa. Quando Marcos me mostrou o vídeo, minhas mãos tremeram. Era a prova que eu precisava, mas ele queria mais. Um vídeo só pode ser interpretado de várias formas. Se a gente conseguir mais de uma prova, aí sim ela não vai ter como escapar. Nos dias seguintes, ele instalou discretamente um aplicativo de gravação num celular velho dele e deixou escondido na sala onde Helena conversava ao telefone com amigas. Numa das gravações, a ouvimos contando para alguém que tirar o respeito daquela menina por si mesma estava sendo divertido demais e que o pai nem percebia. Foi nesse momento que Marcos traçou o plano final: esperar o momento certo, juntar todas as provas e apresentar tudo de uma vez para meu pai, sem aviso. Se ela não vir tudo ao mesmo tempo, não vai ter como inventar desculpas na hora. Pela primeira vez em meses, senti esperança. Eu não estava mais sozinha naquela guerra silenciosa, e com Marcos ao meu lado, talvez fosse possível ganhar o jogo. O momento chegou numa noite de sábado. Meu pai estava em casa, relaxado no sofá, assistindo televisão. Marcos me chamou no quarto dele e disse: "É agora. Ela precisa ver a verdade de uma vez." Descemos juntos. Marcos pediu para meu pai desligar a TV porque tinha algo importante para mostrar. Meu pai estranhou, mas atendeu. Helena estava na cozinha e, ao ouvir, veio se juntar a nós, curiosa e com sorriso confiante. Marcos começou colocando o vídeo gravado no corredor. A imagem mostrava Helena entrando no meu quarto quando eu não estava lá, abrindo minhas gavetas e mexendo nas minhas coisas. Ela tentou se desculpar com um riso nervoso. Isso não prova nada. Eu estava procurando um documento que seu pai me pediu. Sem dar tempo para ela criar mais desculpas, Marcos colocou o segundo vídeo, que mostrava ela pegando algo e guardando na bolsa. Meu pai se endireitou no sofá, visivelmente incomodado. "Helena, o que é isso?" "Isso é ridículo. Vocês estão interpretando errado." Então veio a gravação de áudio.
A voz dela, nítida, dizendo para uma amiga que tirar o respeito daquela menina por si mesma era divertido demais e que o pai nem percebia. Dessa vez, o falso sorriso dela sumiu completamente. Isso foi tirado de contexto, gritou, olhando diretamente para meu pai. Marcos, calmo, colocou o último arquivo, um áudio em que ela falava claramente sobre o dia em que me acusou de roubar o colar. Ela ria enquanto contava como tinha colocado o colar na minha gaveta. O que você quer dizer? O silêncio que se seguiu foi sufocante. Meu pai me olhou, depois olhou para Helena. Vi lágrimas caindo pelo seu rosto. Você me fez acreditar que minha filha estava mentindo para mim? Helena tentou se aproximar dele, mas ele levantou a mão. Não chegue perto. Ela entrou no nosso quarto aquele dia sem bater. Você sabe como isso me afetou? Foi uma falta de respeito. Eu só. A voz dela ficou mais alta, mais agressiva. Só queria que ela aprendesse qual é o lugar dela. Meu pai ficou calado por um instante, respirando fundo. Quando falou, foi firme. O lugar dela é como minha filha. E você passou do limite. Helena perdeu o controle, começou a acusar Marcos de manipulação. Dizia que ele sempre foi insolente, que eu a provocava. Mas cada palavra dela só reforçava o que já estava claro. A máscara tinha caído. A conversa terminou com meu pai pedindo para ela se retirar da sala. Marcos e eu ficamos ali com ele, e pela primeira vez em muito tempo, voltei a sentir a confiança de antes. Não era mais dúvida, era arrependimento. Naquele momento, soube que a guerra estava acabando, mas o que veio depois foi ainda mais libertador. Tudo começou com uma porta mal interpretada que se transformou na semente de um ódio silencioso. Olhando para trás, ainda me impressiona como algo tão pequeno conseguiu crescer e envenenar tanto a minha vida. Passei muito tempo tentando entender por que minha madrasta me tratava daquela forma. Passei noites em claro, me questionando o que eu tinha feito de errado, repassando cada palavra, cada gesto. Só depois percebi que, às vezes, não se trata do que fazemos, mas do que os outros decidem acreditar ou sentir. Se não fosse pelo meu irmão, talvez eu nunca tivesse descoberto a verdade. Ele viu que eu não conseguia me defender, que eu estava sendo manipulada, que minha voz estava sendo silenciada. Ele não apenas me ouviu, mas agiu. E naquele momento, percebi o valor incalculável de ter gente que acredita em você quando o mundo inteiro parece estar contra. A lição foi dura, a confiança é frágil e as palavras, quando torcidas, podem se tornar armas poderosas. Aprendi a reconhecer sinais de manipulação e a não subestimar o impacto de pequenos gestos, para o bem ou para o mal. Hoje a casa é diferente. Minha madrasta se foi, e meu pai, aos poucos, reconstruiu o que se perdeu. Não é simples, feridas emocionais não cicatrizam da noite para o dia. Mas enquanto caminho pelos corredores e passo pela mesma porta onde tudo começou, sinto algo novo. Não é ódio nem rancor. É apenas a certeza de que sobrevivi e que, apesar de tudo, sou mais forte do que antes. 2 anos depois, numa cerimônia simples mas emocionante, Eduardo e Fernanda se casaram. Letícia foi a daminha, radiante de felicidade por ver o pai encontrar o amor novamente. Papai sempre diz que quando fazemos o que é certo, coisas boas acontecem, comentou Letícia durante o discurso no casamento, arrancando sorrisos e lágrimas dos convidados. Eduardo tinha encontrado não apenas uma esposa, mas uma mãe maravilhosa para Letícia. Fernanda tinha descoberto que coragem e dignidade valem mais que qualquer emprego, e que às vezes, um ato de bondade pode mudar completamente o rumo de uma vida. A história de Eduardo e Fernanda nos ensina que pequenos gestos de coragem podem criar ondas de transformação que vão muito além do que imaginamos. Quando escolhemos não fechar os olhos para o sofrimento, quando decidimos agir mesmo sem saber qual será o resultado, estamos plantando sementes de um mundo melhor. É a prova de que ainda existem pessoas dispostas a fazer a diferença, especialmente quando encontram forças na responsabilidade de dar bons exemplos para as próximas gerações. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais histórias inspiradoras como esta. Porque acreditamos que a bondade ainda pode mudar o mundo, uma pessoa de cada vez.